Este parece ser um vídeo contemporâneo desta semana. Muitas pessoas, especialmente os apoiadores de Ahmed al-Shara, o presidente sírio rebatizado da Al-Qaeda, tentaram afirmar que era antigo, mas isso foi filmado nesta semana em Raqqa, no nordeste da Síria. É um vídeo do nordeste da Síria. Sinto que serei desmonetizado se eu tocar um nasheed do ISIS. Mas nós somos contra o ISIS. Somos anti-ISIS. Só censores do YouTube, não tirem conclusões erradas aqui. Um dos poucos canais de esquerda sobre a Síria que realmente fazem críticas ao ISIS. Sim, diferente do The Intercept e do Democracy Now!, estamos dispostos a... Bem, se opor a isso é considerado usar a retórica da guerra ao terror, segundo a esquerda trotskista. Nesta semana, e tudo isso graças a Tom Barrack, outro bilionário do setor imobiliário que recebeu um cargo de enviado por Donald Trump. E foi isso que Tom Barrack disse. A maior oportunidade para os curdos na Síria neste momento está na transição pós-Assad, sob o novo governo liderado pelo presidente Ahmed al-Shara. Ela oferece um caminho para a plena integração em um Estado sírio unificado, com direitos de cidadania, proteções culturais e participação política, que foram negados sob Assad, quando os curdos enfrentavam a apatridia. Foi exatamente isso que Assad ofereceu a eles. Exatamente. Mas o Zafurber, enfim, desculpe. Então sim, os Asuna bloquearam isso. Assad ofereceu isso a eles. Vou te perguntar sobre isso em um segundo, mas estou apenas tentando resumir. Tom Barrack está impondo a federalização a todas as minorias da Síria para consolidar o governo de Ahmed al-Shara, porque ele se curvou diante dos Estados Unidos e efetivamente permitiu que Israel tomasse o Golã. Os curdos agora estão sofrendo uma ofensiva das forças de al-Shara, que são uma coleção de bandidos, muitos deles vindos do exterior, incluindo jihadistas egípcios procurados no Egito. Combatentes curdas tiveram suas gargantas cortadas, seus cabelos cortados, praticamente escalpadas, estão sendo massacradas, e prisioneiros do ISIS estão sendo libertados aos milhares no nordeste da Síria. Aaron, por que o nordeste da Síria era uma área proibida para o governo de Assad, e por que agora está sendo federalizado? Bem, os Estados Unidos estavam ocupando o país para roubar o petróleo e o trigo da Síria, enfraquecendo o Estado suficiente para poderem pressionar por uma mudança de regime e derrubar Assad, o que finalmente conseguiram. Durante esse período, eles usavam os curdos para ajudar a manter a Síria fragmentada. Basicamente, estavam bloqueando um acordo entre os curdos e o governo sírio, porque não queriam ver uma Síria unificada. Queriam mantê-la dividida. Continuavam dizendo aos curdos, não faça o sword com Assad, vai Spain, e Spain wordt pior. Agora que o único objetivo real dos Estados Unidos foi alcançado, que é derrubar Assad, eles estão se voltando e dizendo aos curdos, vocês devem fazer um acordo com o novo governo. E nesse processo, estão permitindo que as forças do novo governo massacrem os curdos. Vimos imagens circulando nas redes sociais de atrocidades horríveis cometidas contra eles. Portanto, isso é os Estados Unidos traindo mais um aliado, porque esse aliado só foi apoiado em quantice geopolítico, mostrando a hegemonia de Israel por uma roubada de um Estado desobediente na forma do governo Assad. Disobedient state in the form of the Assad government. Muito bem colocado. Avisamos que após a mudança de regime, bandeiras negras estariam tremulando sobre cidades em toda a Síria, e nossos detratores, que nos chamaram de assadistas e tentaram basicamente nos destruir, diriam que éramos teóricos da conspiração, malucos, ou talvez até acolheriam isso. Mas é exatamente o que está acontecendo agora. É por isso que a Rússia, a Guarda Revolucionária do Irã e o Hezbollah intervieram na Síria, para impedir que isso acontecesse. O Irã queria deter isso, porque, como Qasem Soleimani disse em vida, se não o fizessem, isso acabaria acontecendo dentro do próprio Irã.
E a Síria é a porta de entrada do Irã. Agora está acontecendo. Tudo o que previmos está se tornando realidade. O governo em Damasco não respeita os direitos das minorias, e seus combatentes, especialmente os jihadistas estrangeiros, veem os alauítas, drusos e curdos como basicamente satânicos. E nesse processo, vários prisioneiros do ISIS que estavam detidos em áreas controladas pelos curdos foram libertados. Sim, E não está claro por quem. Quero dizer, o ponto principal é que o caos causado pelos Estados Unidos ao abandonarem os curdos e permitirem que o novo governo os atacasse, levou à libertação de prisioneiros do ISIS. E o que vai acontecer agora? Quero dizer, essa é uma situação realmente volátil. Sim, eles são muito doutrinados e agora estão livres para agir sem controle. E o povo é quem vai pagar o preço. então, o CENTCOM anunciou que teme uma fuga desses prisioneiros, o que representaria uma ameaça direta aos Estados Unidos. Por isso, estão transferindo 7.000 detentos do ISIS da Síria para instalações controladas pelo Iraque, movendo combatentes do ISIS para mais perto da fronteira iraniana. Eles dizem que não confiam mais em Abu Muhammad al-Jolani, também conhecido como al-Julani, nem no governo sírio para manter esses detentos do ISIS sob custódia. Mas espera-se que as minorias sírias que não são sunitas confiem neles com suas vidas e estão movendo-os para mais perto do Irã. Todos sabemos que o ISIS tem sido deslocado para ameaçar qualquer inimigo geopolítico que os Davzois quisessem ameaçar. John Kerry admitiu isso em gravações vazadas. Essa é, essencialmente, a tese do meu livro, The Management of Savagery, que explica todo esse projeto. E agora, isso está acontecendo novamente, no momento em que os Tassin estão potencialmente caminhando para uma guerra regional, uma guerra contra o Irã. Durante a chamada campanha liderada pelos Estados Unidos contra o ISIS, sob o governo Obama, os militares norte-americanos observaram enquanto o ISIS atravessava o deserto e tomava Raqqa. Eles viram acontecer. Deixaram acontecer, porque queriam usar o ISIS para enfraquecer o governo de Assad. E o mesmo roteiro está sendo repetido agora, só que desta vez são os curdos que têm de pagar o preço pelo desejo de hegemonia dos Estados Unidos. O motivo pelo qual eles apoiam Damasco é porque tem alguém disposto a fazer o que querem. Mas há pessoas como Lindsey Graham, que agora expressa indignação pelo abandono dos curdos. Porque ele fala em nome de Israel. E Israel, na verdade, não está muito confortável com o que está acontecendo na Síria. Quer manter a pressão. Está uma bagunça. É uma bagunça, mas na verdade não é tão complexo se você apenas se concentrar no básico e em onde os Estados Unidos se posicionam. Isso foi explicado de forma muito clara em uma capa da Newsweek de 2019. Se o Irã cair, o ISIS ressurgirá. É simples assim. Veja os ataques semelhantes aos do ISIS que ocorreram dentro do Irã nos dias 8 e 9 de janeiro. Veja o que está acontecendo no nordeste da Síria, depois que o exército sírio, sob Assad e a Rússia, foi expulso daquela área. Os Estados Unidos usaram as FDS como uma carta para manter o controle, os curdos. E agora que os curdos foram removidos, o ISIS está ressurgindo. E então estão movendo combatentes do ISIS para o Iraque, que é um país de maioria xiita. Tá tudo muito claro, é uma bagunça, mas você não precisa ficar confuso com isso. De que ano é essa capa? 2019. E foi escrito por um dos últimos bons repórteres de segurança nacional da Newsweek, ou, na verdade, de qualquer publicação tradicional, Tom O'Connor. Bem, esse é outro exemplo de como regredimos. Não há nenhuma chance de algo assim ser publicado hoje. Absolutamente nenhuma. Assim como nosso amigo Alexander Cockburn e sua esposa, Leslie, eles fizeram documentários nos anos 80 para PBS. Não há como exibir algo assim hoje sobre o exército israelense armando esquadrões da morte na América Central ou a CIA protegendo traficantes de drogas.
Simplesmente não dá mais para fazer isso. E da mesma forma, não seria possível, em nenhum grande veículo dos Estados Unidos, publicar o que acabou de ser publicado online. E tudo isso por causa da mentalidade de Israel em primeiro lugar, como continuamos vendo. Vocês cessem, mas sim. Bem, quer dizer, tá bom. Propaganda do Departamento de Estado. Claro. Sim,